Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de todas as terças-feiras aqui no canal de ES Hoje. O Entrevistas sempre te convida a tratar de um tema diferente, com um convidado diferente, de forma leve, gostosa, mas sem perder a seriedade. Antes de falar do assunto de hoje, já te convido a curtir, compartilhar e se inscrever no canal. O assunto de hoje é a ditadura militar. Já passaram-se 60 anos, mas os efeitos dela ainda são sentidos na sociedade. E no Espírito Santo também. E é por isso que um grupo de historiadores resgatou essa história e fez um traçado 1964-2024. É por isso que eu recebo hoje um dos autores do livro, eu vou dizer o nome do livro, que é bem grande, eu preciso de uma cola, que é Brasil e as disputas do tempo presente da ditadura militar às comissões da verdade, 1964-2024. Entre os autores, Guilherme Gouveia, seja bem-vindo. Obrigado, Daniele. Obrigado aos telespectadores do canal de ES Hoje. Obrigado pela recepção, para a gente poder falar um pouco desse assunto que é tão importante. O livro ele foi lançado em setembro, já teve um evento, agora está previsto mais um evento para, né, esse lançamento agora para o mês de outubro. Já está à venda a um custo de R$ 20, né? Isso. E a gente vai falar sobre como achar e tudo isso hoje, mas deixa eu te apresentar, Guilherme, primeiro. Guilherme Gouveia é mestre em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo, é pesquisador e professor da rede pública estadual, não é isso? Isso, Como é que perfeitamente. faz para achar esse livro? Então, esse livro está disponível no site da Estante Virtual, como você já disse, no valor de R$ 20. E também a gente pode... Na própria UFES, dá para achar no setor, no grupo de vocês? Pode, qualquer contato com a gente, com os membros do Lab Tempo, a gente também pode estar disponibilizando o livro também. A LabTemp tem um arroba no Instagram. Então, se vocês quiserem, quem tiver interesse, principalmente as bibliotecas, eu acho bem interessante. Mas, Guilherme, de quem foi a ideia de fazer esse livro? Então, a ideia de fazer esse livro já vem dos trabalhos que nós temos desempenhado no Laboratório de Estudos de História do Tempo Presente desde 2016. Né? Nós já tínhamos um grupo de estudo coordenado pelo professor Pedro Ernesto Fagundes, que é professor do Departamento de História e é professor do programa de pós-graduação em História lá na UFES. E a gente sempre tem participado de eventos acadêmicos, já estivemos em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, e sempre levando adiante esses assuntos relacionados tanto ao tema da ditadura militar, como também aos impactos, aos legados da ditadura militar para a sociedade brasileira após 1985. E a gente, com tantas participações acadêmicas, também já realizamos algumas intervenções públicas, como, por exemplo, a aula pública que realizamos em abril desse ano, né, na data que marcou os 60 anos do golpe de 64. Então, a ideia da gente também trazer uma obra, deixar isso registrado, não somente pelo diálogo com a sociedade, mas também o registro acadêmico, já era algo que a gente já vinha discutindo já há bastante tempo. Nós começamos sob a orientação do professor Pedro Ernesto. No ano passado, nós já começamos esses trabalhos, escrevemos os capítulos. Quem tiver um interesse na leitura vai poder observar que nós temos uma gama muito ampla de trabalhos, desde trabalhos relacionados ao aspecto mais gerais da história do Brasil, como também aqueles mais relacionados à história do Espírito Santo, a ditadura militar no Espírito Santo. Então, essa discussão ela veio acontecendo e de fato se consolidou a partir do ano de 2023, quando a gente começou a elaborar. Eu ia até perguntar como que você foi convidado, mas pelo visto a concepção do projeto ela foi coletiva Ela foi também. coletiva, exatamente. E aí me diz, quais são os maiores impactos que vocês conseguiram identificar que são palpáveis? Que se você falar agora, qualquer capixaba vai conseguir se falar, nossa, de fato, isso ainda nos marca. O que eu poderia chamar a atenção diz respeito principalmente à questão da anistia de 1979, né, que ela tanto atingiu aqueles que haviam sido perseguidos pela ditadura, como também pelos autores de violações aos direitos humanos. Isso muitas das vezes a gente percebe
um comportamento das forças de segurança, no certo autoritarismo, na dificuldade, na impunidade de alguns atores da sociedade brasileira. Então, acredito que talvez uma cultura de impunidade que a gente observa em alguns comportamentos de entes públicos seria o maior desses impactos. Os militares, de uma maneira geral, eles as gerações, né? Eu não acredito que agora tanto, mas a patente mais alta, com pessoa com mais tempo de vida, mais idade, Sim. eles se colocam realmente como uma grandíssima autoridade, né? Sim. Olhando com diferença e superioridade, não é nem autoridade, é superioridade. Esse é um comportamento bastante palpável na história republicana do Brasil. E é até algo, trazendo um pouquinho para o meu lado, claro. É até um tema que eu tenho buscado desenvolver nos meus nós vamos falar estudos sobre de doutorado. Desde a proclamação da República foi um evento que aconteceu por meio de uma intervenção militar. E outras intervenções aconteceram na história republicana, tanto intervenções exitosas, como a Revolução de 1930, o golpe de 1937, que descambou na ditadura do Estado Novo, o golpe de 1964, e outras intervenções também fracassadas, né? Como, por exemplo, as tentativas de impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek na década de 1950. Essa presença dos militares na política ela é algo muito marcado, né? E muitas das vezes com essa visão um pouco tutelar sobre o regime democrático, ou seja, de garantir a existência do regime. Inclusive, nos últimos anos, nós observamos em algumas manifestações o uso da menção daquele artigo 142, buscando legitimar uma ideia. O AI-5? Não, o artigo 142 da Constituição de 1988, ele trata sobre os militares como responsáveis por operações de garantias de lei e da ordem, né? Como, por exemplo, em situações de crise de segurança pública, há exemplos de intervenções por parte do Exército Brasileiro. Um exemplo que aconteceu aqui no Espírito Santo em 2017. 2017, quando teve o aquartelamento. Perfeito. Só que essa garantia de lei e da ordem não significa que eles tenham nenhum tipo de proeminência sobre o sistema político ou sobre a Constituição Federal. Né? E essa interpretação ela foi distorcida, deturpada em algumas manifestações que ocorreram em 2022, principalmente na porta dos quartéis, inclusive lá em Vila Velha. Deturpada por conveniência. Por conveniência, precisamente. Vamos voltar aqui para o livro, depois a gente vai falar sobre o seu estudo, tá? A edição desse livro, ele está estruturada em 3 partes. História do tempo presente, ditadura militar e nova república. Os debates na imprensa entre a religião e a política. E dimensões transnacionais e locais. Difamações no exterior e violência política no estado do Espírito Santo. Como é que foi essa construção? Porque a cronologia desse evento e até o prefácio é de uma professora da Universidade Federal Fluminense. Sim, professora Angélica. Angélica Miller. Esse estudo, ele não é do Espírito Santo, é do Brasil de uma maneira geral. Ou vocês tentam olhar para o Espírito Santo, tirar o Espírito Santo focar nisso, né? Botar uma lupa diante disso. Cada um dos textos que estão presentes trazem dimensões diferentes também a partir do que cada autor pesquisa, né? Nós temos pesquisadores, como é o caso, por exemplo, do Vinícius Lima, que ele trata das memórias do delegado Cláudio Guerra, que atuou na repressão política aqui no Espírito Santo. No caso, quando fala das dimensões transnacionais, ou seja, as relações da ditadura fora do Brasil, a forma como a ditadura era abordada fora do país, no capítulo do Bruno Moura. Então, cada um desses assuntos que são levantados são a partir das pesquisas que cada autor desempenhou, tem desempenhado, seja no mestrado, seja no doutorado. Então, vamos falar do seu capítulo, né? Foi feito em parceria com Ariel Xerxes, o 5º capítulo, não é isso? Cujo título é Revisionismo, Negacionismo e Usos do Passado na Crise da Nova República. Vocês falam de 1985 a 2018. O que a gente pode falar desse capítulo? Então, nos últimos anos, quando a gente fala da crise da Nova República, diz respeito especificamente ao período que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff no ano de 2016. E no decorrer do capítulo, nós desenvolvemos a ideia de que
o Pacto da Nova República foi estabelecido e consagrado durante a transição política, através da anistia, a eleição indireta de Tancredo e Sarney em 85. Talvez o aspecto que mais tenha materializado esse pacto seja a Constituição de 1988. E quando ocorre o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, muitos dos pactos, das características da nova república, tanto com o que ela havia avançado em redemocratização, como também com as suas contradições, vieram à mostra. E muitas das iniciativas dos governos após a nova república, principalmente Michel Temer, 2016, 2018, e Jair Bolsonaro, 2019, 2022, são no sentido de buscar descaracterizar esses acordos. A reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, já no governo Bolsonaro, em 2019. Então, assim, nós observamos esse cenário como uma crise, uma desagregação dos acordos que caracterizaram a nova república. E aí, nesse sentido, eu e o Ariel, a gente buscou entender como que esse passado da ditadura foi utilizado, através da imprensa, principalmente, quais são os termos que são utilizados para poder se referir a esse passado. Inclusive, são termos de caráter revisionista e negacionista, né, buscando, às vezes, distorcer, negar, atribuir sentidos distintos a esses aspectos do que a historiografia tem trabalhado. Você acha, então, que... Eu ainda não li, tá, gente? Então, por isso estou com dúvidas realmente de quem está completamente desconhecida, porque o lançamento é recente. Você acha que nós da imprensa e que a própria sociedade, talvez até em alguns momentos, algumas escolas, né, tratam passando pano, né, reduzindo a força, os efeitos daquele momento? Não diria passando pano nesse sentido, mas cada ator político, cada ator social tem uma determinada leitura sobre o passado. E essa leitura, muitas vezes, é uma leitura memorialística. E a memória, ela é diferente da história, no sentido de que a memória, ela não está voltada a você trabalhar com as fontes, com você tratar os conceitos históricos, com a pertinência, até mesmo um apuro científico, vamos assim dizer. A memória está baseada na subjetividade de cada um. Então, Da forma como eu vi. Exatamente. Aquele exemplo clássico, né? No meu tempo não tinha dessas coisas. Mas isso, a memória, sendo ela um fenômeno subjetivo, um fenômeno totalmente parcial, cada um vai selecionar da maneira que é conveniente. Então, E contar só o que quer, né? E contar só o que quer. Então, nós observamos em alguns aspectos, não dei o exemplo da imprensa, mas outros atores Claro. Da política. E o maior exemplo é o Jair Bolsonaro, quando, em 2016, ele faz um elogio a um torturador da ditadura militar dentro do Congresso Nacional, quando ele faz aquela homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. São exemplos de como que essas narrativas, como que esses usos do passado são colocados com o objetivo de descaracterizar o governo que estava sendo deposto àquela altura e propor algo diferente para a sociedade brasileira, né, para a política brasileira, principalmente. Então, são formas como cada grupo, cada indivíduo, cada segmento da sociedade dispõe desse passado no sentido de buscar um objetivo no presente, que, em 2016, seria a deposição da presidente Dilma e, em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro. Eu estou aqui fazendo conta, 85, 95... 2005, 2015, foram o quê? Mais de 30 anos esse capítulo de pesquisa de vocês. Foram muito tempo para escrever? Como é que foi esse trabalho, essas pesquisas? Vocês precisaram viajar, conversar, entrevistar? Como é que foi isso? Esse artigo, ele é a materialização de muita coisa que eu e o Ariel escrevemos durante o mestrado, né? E, em especial, o Ariel, a gente, além de pesquisadores, nós somos muito amigos já há muito tempo. A gente trabalha muita coisa junto. Nossos temas de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, são temas próximos, então a gente está sempre realizando essa troca. Então, podemos dizer que esse artigo ele foi escrito em decorrer do nosso trabalho no mestrado mesmo, né? Então, assim, são um dos frutos da nossa pesquisa do mestrado entre 2018 e 2020. Professor Gustavo, eu vi que, isso até já mencionou aqui,
nos seus estudos sobre a atuação dos militares na política da segunda década do século XXI. E a gente está vendo que hoje existem até a bancada da bala, né? Existem, antes a gente via os militares como se o brasileiro, no país, a gente tivesse como recebendo de gerações em gerações uma espécie de perpetuação de poder do militar, só que de uns tempos para cá eles se transformaram na bancada da bala e aí não só a autoridade que eles já se davam, sim, como uma forma violenta e agressiva, né, de defender o que eles pautam como política, né, e eu não estou aqui para dizer se está certo ou errado, mas a forma como eu vejo é de forma muito agressiva. O senhor acha que isso tende a crescer? Ou, né, nos seus estudos, essa bancada ela tende a aumentar, mais militares vão entrar, né, na política com esse objetivo de chegar ao poder e tomar, de qualquer maneira, os poderes, né, executivo, legislativo, até judiciário? Essa presença dos militares na política nos últimos anos, essa presença eleitoral, que era algo que nos anos 2000 não era tão presente... Eu ia falar de herança, né, que o Brasil nos dá. A herança a cada geração, sim, né? Sim. É um tipo, querendo ou não, é um tipo de herança, né? Essa presença já é algo consolidado, principalmente a partir de 2014. O cenário em 2024 é distinto do que era em 2018. O fato da mudança do presidente da República já é um exemplo disso, né? O fato de Bolsonaro não ter sido o primeiro presidente da nova República, não ter sido eleito consecutivamente, são alguns sinais de um certo desgaste até mesmo do fenômeno do bolsonarismo. Inclusive, o Bolsonaro está inelegível. Mas, por outro lado, esse cenário está consolidado. Nós estamos em um período eleitoral, domingo nós temos as eleições municipais, e é muito marcado a presença de sargentos, tenentes, soldados, mesmo a figura do delegado, o atual prefeito de Vitória é um delegado de polícia, né? Então, assim, essa presença das forças de segurança e utilização de patentes, como foi em 2020, agora em 2024, algumas figuras têm utilizado menos. Por exemplo, o Assunção, né? Não utiliza mais a patente capitão. Não usa nem a farda, né? E não usar nem a farda. Essa própria utilização da farda, tanto na campanha política, quanto até mesmo no plenário da Assembleia, demonstram como que esse fenômeno está dado, né? Então, a tomada do poder, né, desses grupos, ou melhor dizendo, a utilização do poder da máquina do Estado em benefício próprio, também é algo presente. O próprio fenômeno da militarização das escolas públicas, né, que além de ser propriamente uma questão voltada ao ensino, também denota um prestígio, também denota um benefício àqueles que lá estão trabalhando. Isso demonstra a força desse fenômeno. Então, não vejo hoje no sentido de uma tomada de poder como aos moldes dos anos 1960. Sim. Né? Do pronunciamento, do tanque na rua, né? Mas sim dessa utilização e tomada do sistema por dentro. Né? O próprio exemplo da eleição de Bolsonaro, a militarização de cargos de alto escalão, primeiro, segundo, terceiro escalão do governo. Nós tivemos um ministro da Saúde que era general da ativa do Exército Brasileiro e que havia dito com todas as letras que não conhecia o SUS e que não tinha noção de como funcionava o SUS, general Eduardo Pazuello. Né? Outras figuras em postos-chave durante os 4 anos do governo Bolsonaro, um general ocupando o posto de ministro da Defesa, sendo que a própria criação desse ministério é justamente ter a figura de um civil, de estabelecer controle civil. Então, assim, o cenário nos últimos anos, até pela tensão, pela quantidade de coisas que tem acontecido, para a gente traçar um prognóstico é algo um pouco complexo, mas os desafios que estão dados, principalmente pensando para a educação, principalmente pensando para a consolidação de políticas públicas, são desafios muito grandes. Não é um fenômeno que me pareça ser passageiro. Olha, nós vamos caminhando para o final, mas eu quero relembrar aqui o nome do livro e dizer para vocês que o programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo que está realizando, né, que fez esse trabalho
coletivo, vários autores, vários pós-graduandos, graduandos, mestrandos da UFES em História. O nome do livro é Brasil e as Disputas do Tempo Presente e Brasil e as Disputas do Tempo Presente, da Ditadura Militar às Comissões da Verdade, 1964-2024. Ele custa R$20 pelas redes sociais do curso de História da UFES. Vocês conseguem comprar. E provavelmente, agora no mês de outubro, no mês de outubro vai ter um novo lançamento. Se nosso episódio já tiver determinado, eu coloco aqui na descrição para você. Então, não deixe de comprar e acompanhar um trabalho muito bonito, muito coletivo. Obrigada, professor. Obrigado a você, Daniele. Obrigado ao canal. E estamos aqui disponíveis para sempre que for necessário ter essa conversa. Muito legal. É isso sim. A ditadura militar ainda tem efeitos nos dias de hoje e a gente pode ver os sinais no nosso dia a dia, né? E a gente precisa sempre refletir sobre isso, porque a segurança é importante, mas o autoritarismo caminha com a violência. A gente se encontra semana que vem no próximo Entrevistas. Até lá!